Ilusão. Vamos falar um pouco sobre ilusão, né? Pegando aí até a reflexão que eu li para vocês no início do programa. Então, ilusão é uma palavrinha que geralmente nos causa um pouco de conflito, né? Ela nos gera alguns sofrimentos, faz a gente se frustrar, faz a gente sofrer, faz a gente se enganar com muitas coisas, né? Geralmente essa ilusão que nós criamos ou que nós passamos em algumas coisas da nossa vida, elas estão muito relacionadas a outras pessoas, né? Então a gente se ilude com o outro, tanto do lado bom quanto do lado ruim, né? Então a gente se ilude com que o outro é uma pessoa perfeita ou com que o outro tem determinados tipos de características e depois ele não tem, ele não é perfeito, né? Ou a gente se ilude também colocando no outro um peso muito maior do que aquele que ele merece, né? E chega um momento, essa ilusão é quebrada e nós nos frustramos novamente. A gente se ilude geralmente com trabalho, né? Com as nossas profissões, com os nossos trabalhos, a gente se ilude com amigos, a gente se ilude com política, né? A gente se ilude com muitas pessoas, né? Com a própria humanidade de modo geral. Também nos iludimos muitas vezes com o conceito de Deus, do Criador, a gente se ilude com conceito religioso, até mesmo com a ausência de religião, pode ser que nós tenhamos alguma ilusão, né? E trazendo, né, essa visão de que nós temos uma certa tendência a nos iludir, né, e consequentemente sofrer com estas ilusões lá na frente, que o problema não é só se iludir, né? O problema é que isso vai gerando um desgaste, isso vai gerando uma quebra de expectativa entre realidade e pensamento, né? E aí quando eu começo a entender que essa ilusão criada, ela é muito mais minha responsabilidade do que do outro, eu começo a ter uma maior maturidade para lidar quando essas ilusões surgirem. Então, na nossa vida, desde pequeno, nós fomos criados, educados a acreditar em algumas coisas, a esperar algumas coisas das outras pessoas. Nós projetávamos nos nossos pais determinados tipos de sentimentos que nós gostaríamos de receber, ou ainda assim, sentimentos que nós não sabíamos lidar muito bem, então nós projetávamos neles. Um pouquinho mais adulto, né? A gente começou a projetar isso nos nossos relacionamentos, seja de amizade ou relacionamentos afetivos. Na vida profissional, a gente passou a projetar isso nos nossos colegas de trabalho, na nossa empresa, né? No nosso chefe, na nossa chefe. Então a gente vai projetando isso para fora. E essa palavra, ela é muito importante quando se fala de ilusão, que é a projeção. Nós, devido às nossas necessidades internas, de tudo aquilo que nós vivenciamos ou deixamos de vivenciar, passamos a projetar no outro as nossas expectativas. E todas essas expectativas serão difíceis ser alcançadas pelas outras pessoas, porque elas, na maioria das vezes, elas nem sabem quais são as nossas expectativas com relação a elas próprias. Elas não sabem que nós estamos projetando as nossas próprias histórias. Ela não sabe que nós estamos projetando as nossas carências emocionais. E nisso nós vamos nos iludindo, né? Criando aquela bolha de ilusão, aonde nós nos fechamos num mundinho próprio, achando que tudo ao nosso redor é exatamente como nós gostaríamos que fosse, até o momento que as outras pessoas, né, começam, entre aspas, a se rebelar, né? Começam, entre aspas, eu falo, porque elas nem sabiam dessa projeção, mas elas começam a fazer coisas diferentes do que nós esperávamos. Ela começa a agir da forma que ela quer agir, não da forma que eu gostaria que ela agisse. E isso gera uma quebra nessas expectativas. Isso gera uma quebra na minha bolha de ilusão, que vai fazer com que eu sofra. Ou seja, esse sofrimento ele vai surgir, geralmente é por conta dessa quebra de expectativa. As coisas que nós vamos ficando iludidos, mas não há essa quebra, né, de expectativa,
por vezes, nós nem percebemos que estamos iludidos. Isso vale para muitas coisas, né? Quantas vezes você não se encantou na vida por alguém, por um trabalho, por uma proposta, né? Você ficou todo encantado, maravilhado, né? Em êxtase por olhar para aquela proposta, para aquela pessoa. O quanto será que aquilo também não era uma ilusão, né? Só que naquele caso foi algo interessante, foi algo bom que acabou não gerando sofrimento, então passou desapercebido. Mas será que era tão bom assim? Ou você encontrou algo que supriu naquele momento o que você precisava, então transformou em algo ainda maior, né? Mas esse algo maior transformado, ele pode, com o passar do tempo, se transformar em algo muito pesado, principalmente quando houver essa quebra de expectativa. Então, para entender, né, essas ilusões que nós projetamos nos outros, é importante conhecer um pouquinho sobre nós mesmos, né? Vários programas eu falo sobre a necessidade, né, de se conhecer, né? Não simplesmente se conhecer para se conhecer, né? Mas para ter uma qualidade de vida melhor, para ter uma maior maturidade naquilo que está sendo feito, para ter, enfim, mais possibilidades de viver essa vida com tudo o que é possível, né? Então, quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente entende como nós funcionamos, e a partir que eu me entenda, eu vou conseguir agir de uma forma mais adequada, né? 100% das vezes eu vou conseguir ser adequado? Não. 100% das vezes eu vou conseguir acertar? Não, né? Mas eu vou tentar o máximo que for possível, e isso vai me dando mais segurança, uma paz interior, uma tranquilidade, e principalmente eu diminuo o nível da autocobrança, o nível do julgamento, o nível da culpa, né? Então nós não temos uma culpa por isso, porque faz parte da vida este processo, né? Faz parte da vida nós colocarmos no outro aquilo que está dentro de nós. É uma forma que a nossa própria mente encontra de compreender ao mundo ao nosso redor, e nós só conseguimos compreender o mundo ao nosso redor a partir da nossa própria perspectiva. Por isso que quando duas ou mais pessoas que pensam coisas realmente diferentes, né, sentam para falar sobre o mesmo assunto, às vezes é difícil compreender a visão do outro, porque nós aprendemos a ver o mundo, nós somos condicionados a ver o mundo ao nosso redor a partir do nosso ponto de vista, das nossas perspectivas internas, que foram sendo construídas desde o primeiro momento que nós nascemos. Ainda assim, levando em consideração toda a contribuição da nossa ancestralidade, que também foi construindo a sua forma de ver o mundo, né? E quando nós nascemos, nós acabamos herdando muitas dessas visões. E aí, os nossos olhos passam a observar quase que sempre as mesmas coisas, né? Isso que nos faz ficar naquela bolha, né? Iludida de que o mundo é assim. E nós esquecemos de que existem diversas dessas bolhas que fazem parte de um todo, né? Cada pessoa age dessa maneira, né? Então não é só eu que estou me iludindo com alguém. Provavelmente nesse momento alguém está se iludindo comigo. Alguém está se iludindo com você. E isso não é um problema seu, meu, ou só um problema do outro. É algo que faz parte do nosso caminho de aprendizado e amadurecimento. Se isso faz parte do nosso caminho de aprendizado e amadurecimento, eu não vou de imediato tentar destruir tudo isso. Eu vou tentar aprender a lidar melhor com tudo isso, e algo que é fundamental, tentar diminuir as nossas expectativas com relação às outras pessoas. Tentar diminuir. A todo momento nós estamos esperando algo de alguém ou projetando algo em alguém. Então, se eu consigo diminuir a dosagem dessas expectativas, eu também vou conseguir diminuir o nível do meu sofrimento. Claro que falar isso, em teoria, é um pouco mais fácil do que falar isso na prática, né? Do que fazer isso na prática.
Porque na teoria nós compreendemos mentalmente e racionalmente, né? Agora, na prática, tem algo a mais que é de difícil controle, que chama emoções. Então, as nossas emoções faz com que nós sintamos o mundo ao nosso redor de uma forma diferente. Então, um grande passo desse processo de autoconhecimento, desse processo de diminuir as ilusões colocadas nas outras pessoas, passa pelo processo de compreensão dos nossos sentimentos. Estes sentimentos fazem parte de cada um de nós. Alguns sentimentos se afloram mais vezes e por um tempo maior, outros menos vezes, por um tempo menor, mas ainda assim os sentimentos são fundamentais na nossa vida. Permitir com que esses sentimentos sejam vivenciados é um grande passo dado em direção da nossa autodescoberta e principalmente da diminuição de projeção nos outros. Quando eu tenho algo dentro de mim que não está muito resolvido, quando eu tenho algo que não está muito bem elaborado, quando eu tenho um sentimento, uma emoção dentro de mim que não foi expressada, se eu tenho algo que eu gostaria muito de fazer, mas ainda não posso, eu vou geralmente extravasar isso de alguma forma. Uma dessas formas é projetar no outro, para que então eu possa enxergar de fora aquilo que está dentro de mim. Então, as minhas questões não resolvidas, que ficaram guardadinhas nas minhas profundezas, elas são projetadas no outro. Pessoas próximas geralmente acabam representando mais as nossas questões internas pela convivência. Então, nós projetamos nos nossos parceiros, nos nossos familiares, nas pessoas próximas de nós, nos amigos, nos pessoas do trabalho, enfim, a gente projeta tudo isso fora, né? Quando a gente projeta isso fora, não é de todo ruim. Não é de todo ruim. Ruim é se eu ficar apenas projetando e não enxergar aquilo que os outros e as situações estão me mostrando. Então, quando eu passo a reconhecer o sinal que o outro está me mostrando, eu vou olhar, refletir, sentir dentro de mim o que aquilo quer me dizer, o que aquilo causa em mim. É algo que realmente precise de minha atenção, do meu acolhimento, do meu carinho? Ou é algo que, ok, eu já vivenciei isso na minha vida, agora está tudo bem, eu só reconheço porque um dia eu já vivenciei, mas agora já está tudo bem, então vida que segue. Então é uma forma da gente se analisar através das outras pessoas. E até alguns desafios que são sugeridos em dinâmicas, até mesmo na internet, né, a respeito do se conhecer, fala mais ou menos assim, né, para você aí na sua casa, onde você estiver, você pegar uma folha de papel e descrever algumas pessoas próximas a você. Você descreve algumas pessoas que vivem mais com você, como elas são. A partir do seu ponto de vista, é claro, as descreva. E aí você pode descrever também personalidades, se houver, que você admira, que você tem uma maior afinidade. Descreva como essas personalidades. Depois você pode descrever também algumas dessas personalidades, né, dessas pessoas, que você não consegue aceitar muito. E aí descreva também através do seu ponto de vista. Depois de feito este exercício, leia. E aí você faça uma avaliação se aquilo que você escreveu tem a ver com você. O que você descreveu do outro também faz parte de você. Pegue os pontos que mais te chamaram a atenção, os que mais se repetiram, aqueles que mais te chamaram a atenção, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo, e traga esse sentimento para você, através dessa reflexão. O que causa de sentimento você olhar para esse aspecto que você descreveu ali e que você identificou tendo também? Medo, tristeza, raiva, incompreensão? O que surge a partir dessa autoanálise?
Olha que exercício bacana, né, para você se conhecer. E por que as pessoas próximas, uma pessoa que você admira muito, uma pessoa que você não gosta muito? Porque as pessoas mais próximas é as pessoas que você convive mais, as pessoas que você admira muito, é as pessoas que você você enxerga qualidades, né, que você gostaria de ter, as pessoas que você não gosta muito, você enxerga aspectos que talvez para você é mais difícil de lidar. Então, quando você pega tudo isso, você já está fazendo uma autoanálise das projeções que você fez nas outras pessoas. Porque as outras pessoas não são exatamente como você irá as descrevê-las. Não são, elas não são assim. Elas podem ser um pouco assim. Mas a maior parte do que você vai descrever ali é de você mesmo. Então você está falando de você mesmo. Então você tem essa oportunidade. Agora imagina na vida quando nós não percebemos isso e a gente passa somente a ficar brigando com o outro para que ele seja de determinada forma, para que ele haja de determinada maneira, para que ele se vista com determinadas roupas, para que ele coma determinados tipos de comida, para que ele frequente determinados tipos de lugares, isso sempre gerando conflito, sempre gerando briga. O quanto isso tem relação com você? Com as suas frustrações, com as suas necessidades? Perceba, veja se você não está colocando demais no outro peso, responsabilidade, poder. Porque talvez uma boa parte desse peso que você tem colocado no outro e que te causa esse sofrimento, esse conflito, seja seu próprio. O outro, quando recebe essa projeção, ele não tem força de ação sobre ela, ele apenas reflete como um espelho. Ele não vai resolver, ele não vai piorar e não vai melhorar. Ele pode apenas em algum momento atender às suas projeções ou expectativas ou não atender às suas projeções e expectativas. Geralmente o sofrimento surge quando a outra pessoa não atende às nossas expectativas, porque quando ela atende, ela está sendo útil para nós. A partir do ponto que ela não atende mais às expectativas, a gente descarta. Ela não faz mais sentido, gera conflito, né? Isso vale para nós também, quando as pessoas colocam expectativas em nós. Enquanto a gente atinge a expectativa que ela está nos colocando, tá ok. Quando a gente deixa de atingir, a gente passa então a não servir mais para essas outras pessoas, ou então será um motivo de sofrimento, um motivo de briga. Quanto mais, né, quanto mais há cobrança no processo, quanto mais há crítica no processo, quanto mais há julgamento nesse processo, é porque provavelmente essas mesmas palavrinhas, crítica, julgamento, culpa, né, tudo isso está dentro de nós. É muito comum também nós queremos ser perfeitos, né? Nós agimos de uma maneira sempre perfeita. Nós queremos ser a melhor pessoa do convívio, nós queremos ser o melhor profissional do nosso trabalho, o melhor amigo. E quando nós não conseguimos atingir uma perfeição que só na nossa mente existe, a gente vai se cobrar. A gente vai exigir demais de nós. Então fica uma pressão interna muito grande, doentia, inclusive. E isso também vai fazer com que, em algum momento, para aliviar essa autocobrança, eu cobre dos outros também. É algo no sentido de, se eu não consigo ser perfeito, se eu estou falhando na minha missão de ser perfeito, ninguém mais ao meu redor será perfeito também. Então eu passo a desconstruir o outro. Eu passo a encontrar no outro defeitos. Eu passo a projetar neles dificuldades, coisas que irão diminuí-los. Mas no fundo tudo isso é meu. Eu é que não estou conseguindo lidar com essas questões, com a sensação de não estar atingindo a perfeição. Então, se eu não consigo ser, ninguém mais ao meu redor vai ser. Agora, se eu me iludo também achando que eu vou ser perfeito, eu acho que eu sou perfeito,
eu vou exigir das pessoas ao meu redor que elas também sejam perfeitas. Eu vou cobrar que elas ajam de uma maneira perfeita, porque eu estou vivendo nessa ilusão do que é perfeito, do que é correto, do que é bom. E o mesmo peso que eu coloco na minha vida de cobrança, eu começo a colocar nas outras pessoas ao meu redor, cobrando demais. E quando elas não são perfeitas, eu vou puni-las. Vou puni-las. Se é uma pessoa que tem uma relação de inferioridade a você, por algum motivo que seja, não importa, ela vai ficar muito suscetível às suas exigências. Se pegar uma pessoa que já não tem tanto esse nível de inferioridade com relação a você, seja emocional, não importa, ela não vai entrar nesse jogo. E isso vai te frustrar novamente. Então, olha quantas coisas na vida são apenas ilusões da nossa mente, das nossas emoções projetadas nas outras pessoas. Além dessas ilusões que nós projetamos em outras pessoas, tem uma coisinha na nossa mente que chama distorção, que é um pouco parecida com essa ilusão. Essas distorções ou essas ilusões adquiridas no processo da nossa vida, elas acontecem da seguinte forma. Isso desde criança, principalmente quando criança. Aconteceu algo na nossa vida, né? Vamos supor que os seus pais, em determinado dia, pediram para você fazer a lição de casa da escola, né? O dever de casa, com um tom de disciplina, né? Te disciplinando, te orientando, com um tom mais firme, mas sem faltar com educação, sem agressão, nada, só com um tom mais firme. Mas você, já na escola, tinha uma certa dificuldade para fazer aquela lição. Aquela matéria não é uma matéria que você se dava muito bem. Então aquilo já te deixava com uma sensação de não sou capaz, uma sensação de inferioridade, uma sensação de que eu não quero fazer esse dever de casa. E aí quando você chega lá com a lição e os pais pedem de uma forma mais firme, você registra aquilo de uma outra maneira. Então vamos trabalhar aqui com o fato. O fato foi, os pais pediram para fazer a lição. Agora, o registro dessa situação vai depender do estado emocional que você estava naquele momento. E dependendo do seu estado emocional, você vai gerar um registro de meus pais não me amam, meus pais me rejeitam, meus pais cobram muito de mim, meus pais me deixaram triste, meus pais trouxeram uma sensação de incapacidade, que eu sou incapaz. Mas não necessariamente foi os seus pais que fez isso. Mas as emoções que você estava vivendo naquele momento ficaram gravadas através das figuras que fizeram as falas naquele momento, que no caso do exemplo, seus pais. Então nós registramos as coisas na nossa vida muito mais por como nós sentimos do que realmente como elas foram. Um outro exemplo bem comum que acontece, né? Você está lá no seu trabalho, você chega no seu trabalho, e aí, de repente, alguém fala algo mais curto, né? Mais sucinto, mais resumido para você numa resposta. E aí você, naquele dia do seu trabalho, você já estava sobrecarregado, você já estava lidando com, às vezes, algumas questões na sua casa, de cobrança, de pressões. Você estava precisando, naquele momento, talvez, de alguém mais amoroso do outro lado, para suprir essas pressões todas que sozinho fica muito difícil de carregar. Então imagina um universo interno desse, e aí uma outra pessoa te dá uma resposta seca e curta. Então, o fato é, a pessoa respondeu de uma maneira seca, resumida, curta. Como você pode registrar, analisando esse cenário interno, que a outra pessoa faltou com a educação, que a outra pessoa te distratou, que a outra pessoa não liga para você, que a outra pessoa não gosta de você. E o outro,
Ele nem sabe disso, ele nem sabe das suas questões, ele apenas respondeu, às vezes, de uma maneira mais resumida, seja lá pelo motivo que for, porque às vezes ele também tem as questões dele, que naquele momento ele conseguiu responder daquela forma, a forma mais adequada naquele momento para ele, só que você registra pelo sentimento que você estava. Muitas memórias que nós temos de infância, muitas memórias que nós temos da adolescência, do nosso passado, não foram exatamente como elas aconteceram, mas sim foram como nós as sentimos. Muitas memórias, desde a nossa infância, foram gravadas pelo teor emocional que nós estávamos naquele momento ou gerados naquele momento pelo que aconteceu. E quando essas memórias são registradas pelos acontecimentos, né, pelos sentimentos, aqui eu dei exemplos de sentimentos mais doloridos, mas poderia ter sido um sentimento de alegria, né? Quando a gente registra isso pelos sentimentos, aquilo passa a se tornar uma verdade para nós, não para a outra pessoa, que a outra pessoa nem sabe como você está registrando isso, porque ela não sabe como você estava sentindo aquela resposta, mas a gente registrou. Aquilo se torna uma verdade para nós. E com o passar do tempo, nós vamos cada vez mais alimentando aquela história a partir das emoções que nós registramos na infância. E essa história vai ganhando cada vez mais corpo, cada vez um tamanho maior, cada vez com mais riqueza de detalhes até. E sempre que nós lembramos daquela história, a emoção vem junto. Até o ponto que, se você tiver a oportunidade, você se depara com aquela pessoa do outro lado da história e ela fala, mas não foi isso que eu quis dizer. Não, mas não foi bem assim que aconteceu. Então, para mim, gravei de uma outra forma. Às vezes isso acontece entre irmãos. Você tem lá 2, 3 irmãos próximos de idade, e aí, lá de novo o exemplo dos pais, né, pedindo para os filhos fazer a lição de casa de uma maneira mais firme. Talvez aquilo nem grave de forma nenhuma, indiferente, apenas foi o fato, pediu para fazer o dever, ok. O outro, esse exemplo que eu dei, ele vai registrar com sofrimento, né, os pais não me amam, os pais não gostam de mim, os pais acham que eu sou incapaz. E o terceiro vai registrar como, nossa, meus pais se preocupam comigo, eles querem me incentivar, eles querem que eu seja uma pessoa boa na vida. Então, 3 pessoas, os 3 filhos receberam de formas completamente diferentes a mesma ação que os pais fizeram. Porque isso foi registrado pelo teor emocional que cada um vivenciou naquele momento, ou pelo teor emocional que é mais presente na vida da pessoa. E aí, quando essas pessoas se conversam, falam, não, mas não foi isso. Desculpa, gente. Não foi isso que ele quis dizer? Não, mas eu não vi dessa forma. Não era bem isso, ele estava preocupado com a gente, pelo nosso futuro. Aí o outro fala, não, ele sempre nos colocou para baixo. Aí o outro fala, gente, eu nem lembro do que vocês estão falando. Então percebam como a nossa mente funciona. E por que é importante saber disso? Para a gente olhar para as nossas dores e, de novo, não nos iludir com elas, projetando-as nas outras pessoas. Porque se eu diminuo esse nível de projeção, eu estou trazendo para mim de volta aquilo que é meu. E quando eu trago de volta aquilo que é meu, pego nas minhas mãos, eu tenho mais força para resolver os problemas. Eu tenho mais capacidade de fazer algo bom com aquilo, de adaptar. Mas tem algo importante na nossa mente e com as nossas emoções. Elas podem ser flexibilizadas, elas podem ter um novo significado, elas podem ter uma liberação daquele ponto que ficou marcado como dor. Porque o nosso cérebro tem condição de ressignificar histórias.
Ou seja, dar um novo sentido, dar uma nova interpretação ou até mesmo uma nova emoção, desde que estejamos dispostos a olhar para as nossas histórias por um outro ponto de vista. O nosso cérebro tem uma certa plasticidade neural, que facilita com que esses movimentos que ficaram registrados em nós possam se transformar. Não apagar, jogar fora, fingir que não aconteceu, mas trazer novo sentido para o que aconteceu, com o objetivo de deixar as coisas mais leves, mais claras, mais próximas possível daquilo que aconteceu de fato e não como eu senti. Geralmente nas linhas terapêuticas que trabalham com ponto de vista também de outras pessoas, né, de outras partes envolvidas no processo, a pessoa tem uma capacidade maior de ressignificação, porque ela vê o outro lado e entende que ele não quis fazer daquele jeito, ou ele não fez daquele jeito, eu é que registrei daquele jeito. E aí muitas vezes a gente passa uma vida inteira julgando uma pessoa, criticando uma pessoa, odiando uma pessoa por uma frustração que era nossa. E o outro não teve nada a ver com aquilo. Nada a ver. Foi algo simples e unicamente nosso. Mas olhar para isso requer maturidade, coragem. Porque é o ponto que nós vamos olhar para aquilo que de mais profundo em nós, para aquilo que ficou gravado nas nossas histórias. A gente não precisa olhar para tudo, mas vamos olhar para aquilo que está incomodando. Vamos começar por isso. Se está incomodando, vamos olhar. Se está incomodando, vamos tentar trabalhar isso. Por que carregar uma mala pesada por muito tempo? Se é possível colocar nessa mala rodinha, se é possível esvaziar essa mala com todas aquelas pedras que a gente ficou carregando no caminho, vamos pensar que durante todo esse tempo até agora, foi necessário, foi importante, já foi, a gente já carregou esse peso, nos fortaleceu, né? Gerou, como eu falo, musculatura emocional, a gente ficou mais forte emocionalmente. Mas será que eu preciso continuar carregando esse peso para a vida toda? Então, se há incômodo, há capacidade também de resolver esse incômodo. Então, isso vai facilitando com que haja uma maior compreensão. Mas para fazer isso, é importante olhar para nós mesmos, olhar para aquilo que está incomodando, ouvir o que a voz interior fala, né? O que é ouvir essa voz interior, né? Não é alguém dentro de você falando, é aquilo que está na sua mente. O que é mais recorrente nos seus pensamentos? O que é mais recorrente nas suas emoções? Quando você consegue silenciar e abstrair um pouco dos estímulos externos, você cria um espaço maior dentro de si para que essa voz, para que essas sensações venham à tona e tragam também não só o problema, mas as soluções. Porque quando a gente fica preso somente às ilusões, às expectativas, quando a gente fica preso somente aos estímulos exteriores, a gente fica preso naquela bolha e não consegue ouvir outras coisas além do que essas que já estão pré-definidas. Agora, quando eu paro um pouquinho, olho para mim, ouço as minhas emoções, abro esse espaço interno, me desligo um pouquinho do mundo exterior, eu começo a enxergar outras possibilidades, outras emoções, outras partes que até então eu não conhecia, e até mesmo soluções para os meus problemas. Então esse processo ele é bem interessante. Deveria ser algo mais natural na nossa vida, e não somente nos momentos onde a bomba explode, né? Chega uma hora que explode, porque chega uma hora que até mesmo a projeção nos outros já não dá conta de extravasar tudo que nós sentimos aqui dentro. E aí explode.
aí o corpo sente, as doenças chegam, a vida rui de modo geral. Então é um exercício. Iremos conseguir de primeira? Não. Ou talvez sim. Mas a questão não é conseguir na tentativa. É sempre tentar, porque isso é um exercício diário para a vida toda. E não precisa ser pesado esse exercício de se olhar. Porque a gente sabe que faz parte da vida. Que isso é algo praticamente inerente ao ser humano. Então, eu não vou me cobrar tanto, eu não vou me culpar tanto. Eu não vou me punir tanto. Porque agora eu sei que eu não sou perfeito. Ou eu sei que eu não sou perfeito com relação àquilo que eu acredito ser perfeito. Mas eu posso pensar que eu sou perfeito do meu jeito, considerando até as imperfeições. Algo que também ajuda a olhar para tudo isso é a aceitação. Aceite o que você sente, aceite as suas características, aceite o que você registrou, mas aceite também que o outro é só o outro. E que talvez ele não tenha sido tão culpado assim. Se você não é culpado, talvez ele também não seja tão culpado assim. Aceite as coisas como elas são. Isso vai ampliando a nossa visão de mundo. Nós vamos acolhendo quem nós somos. E se eu consigo me acolher, me amar, me respeitar, se eu consigo me compreender, agora também eu vou conseguir compreender melhor os outros. Eu vou conseguir estar diante do outro sem tanto julgamento, sem tanta dor, sem tanta expectativa, sem tantas ilusões. O resultado de tudo isso, teoricamente, uma vida melhor, uma vida mais tranquila. Vai ter pesos ainda na vida? Sim, vai ter desafios, muitos, dificuldades, algumas. Porém, eu não estou colocando mais peso sem necessidade. Eu não estou criando mais dificuldades sem necessidade. Eu não estou colocando mais desafios do que é necessário. Então, eu diminuo os excessos que são criados pela minha mente. Uma outra ilusão, né, que também existe, e essa vai na contramão dessa aceitação, que é a ilusão de que só a felicidade é boa. A ilusão de que nós temos que ser felizes o tempo todo o tempo. E aí eu não consigo compreender a importância dos outros sentimentos na minha vida. E mesmo quando eu estou triste, não quer dizer que a minha vida está ruim. Quer dizer que eu estou vivendo uma emoção naquele momento diferente da felicidade, óbvio. Mas tão importante quanto. Eu falo que o que adoece nas emoções é quando a gente reprime as emoções ou quando a gente só fica em uma dessas emoções. Então eu vou na felicidade e eu vivo só essa felicidade, como se só a felicidade fosse o caminho, só a felicidade existisse e eu tenho que ser feliz 100% do tempo, até um dia que você acorda, suas emoções falam, viu, hoje você não está feliz. Aí a sua mente fala, não, mas eu tenho que ser feliz, esquece isso, eu tenho que ser feliz. Não, mas e aquela dorzinha que você está sentindo? Não, mas eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz. E aí você não olha para aquela dorzinha que está te incomodando e que está precisando do seu carinho, do seu amor. E aí você adoece, vira uma felicidade doentia. Ela se transforma em algo ruim.
A gente vivencia a felicidade. Depois a gente volta para o nosso eixo, para o nosso centro, para o nosso íntimo. Mesma coisa a tristeza. Tristeza ela é fundamental no nosso processo de vida. Agora, se eu fico só na tristeza, triste o tempo todo, o tempo inteiro, eu não vejo as outras possibilidades. Então eu vou me perdendo dentro daquela tristeza, e aí as outras emoções ficam de lado, como se só a tristeza fosse o caminho. Isso não faz bem. Então a expressão das emoções é fundamental e vai passar pela aceitação. Aceitar que temos raiva, que temos tristeza, que temos medo, que ficamos revoltados, rebeldes, que temos felicidade, alegria, paz interior. Todas elas estão à nossa disposição. E cada uma nos traz uma função, um aprendizado diferente. E conforme eu faço isso comigo, de novo, eu consigo melhor compreender os outros, porque o dia que eles estiverem numa emoção diferente da que eu acho que é boa, eu vou respeitar. Eu vou respeitar a raiva do outro. Eu vou respeitar a tristeza do outro. Vou respeitar a alegria do outro, permitindo que aquela pessoa seja feliz. Então há um maior nível de respeito, de tolerância. E assim nós vamos amadurecendo na vida. Nós vamos amadurecendo na vida. Quanto mais nós nos restringirmos a esse respeito, ou seja, quanto mais a gente ficar preso às nossas ilusões, aquela bolha pequenina, provavelmente mais haverá sofrimento, mais haverá dor, e mais eu vou ficar fechado no meu mundinho. Hoje isso é até fácil de compreender graças às redes sociais, né? Nas redes sociais tem um negocinho que chama algoritmo. Talvez você já tenha reparado até mais de uma vez a inteligência desse algoritmo. A inteligência desse algoritmo pega informações, né, de pesquisas, daquilo que você faz, ou seja, ele faz uma autoanálise, ou seja, até a rede social, né, os algoritmos conhecem você e às vezes você não se conhece, né? Eles conhecem mais sobre mim do que eu mesmo, né? Eles sabem mais ou menos aquilo que a gente busca, aquilo que a gente faz, aonde a gente vai, quais são os nossos gostos musicais, o que a gente ouve, assiste no YouTube, no Facebook, no Instagram. E a partir dessa leitura ele entende o quê? Bom, se essa pessoa gosta disso, eu vou mandar mais coisas parecidas para ela. E aí eu vou aparecer com coisas parecidas. Então você pesquisou lá no Google que você queria comprar uma máquina de lavar. Aí no Facebook, no Instagram, no YouTube começa a aparecer propaganda de máquina de lavar. E aí quando você vai numa loja, você vai pesquisar o que é uma máquina de lavar. Então você vai ficando fechado naquele mundinho, né? Ou música, né? Você gosta de rock. Você escuta lá no seu Spotify, no YouTube, suas músicas de rock. E aí aquele perfil de quem gosta de escutar música de rock traduz para o algoritmo algumas coisas. E aí ele vai começar a trazer para você aquelas coisas. E aí você gosta, você fala, nossa, que bacana, eu vou consumir mais esse conteúdo. E isso vai sempre se retroalimentando e você vai ficando fechadinho naquele mundinho fechado, naquela bolha. Isso não é um problema, o problema é esquecer que é o seu mundinho. Só que o mundão todo é muito maior do que isso. E tem gente do seu lado que vive outra realidade, que escuta outras músicas, que pesquisa outras coisas, que vive outras coisas. Então nós podemos, sim, claro, ter as nossas afinidades, o nosso meio, mas não podemos esquecer que existem outras formas de viver, outras formas de agir, outras formas de pensar. Então eu respeito, eu aceito o que o outro tem. Eu aceito. E quando eu aceito, eu tenho a oportunidade de aprender comigo mesmo e aprender com o outro.
E aí aquela bolha que até então era bem fechada e pequena, ela se expande um pouquinho mais. E mesmo que ela não se expanda muito, ela passa a enxergar outras ao seu redor. Sem brigas, sem sofrimento, sem discussão, sem grandes embates que não levam a lugar nenhum. Porque duas pessoas que discutem somente a partir dos seus pontos de vistas, sem ao menos estarem disponíveis e dispostas a compreender o ponto de vista do outro, não chega a lugar nenhum. Vai ser apenas uma briga que não leva a lugar nenhum. Ninguém vai entender nada de nada, ninguém vai aprender com o outro. Então, essa disposição interna é importante para que haja essa troca salutar na vida. E isso vai enriquecendo cada vez mais o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, e também respeitando os outros. E, enfim, o resultado de tudo isso vai diminuir o nível de sofrimento, porque as minhas ilusões não terão um peso tão grande. Mesmo que ela ainda exista, ela não terá um peso muito grande. As minhas expectativas não serão quebradas de uma forma muito intensa, porque eu sei que uma parte dessas expectativas é só minha, não é do outro, não é responsabilidade do outro. No começo pode parecer um pouco difícil, um pouco estranho, mas conforme vai passando o tempo, vai ficando algo natural, vai ficando algo leve, se torna um hábito de vida. E esse hábito de vida vira uma parte nossa. Nós integramos isso. E tudo vai ficando mais fácil e mais leve. Cumprimentando a todos que estão acompanhando o programa Você Melhor de hoje, através do 730M, através das redes sociais, falando um pouco aqui sobre o tema da ilusão. E quero deixar um convite para vocês que estão acompanhando pelo rádio ou estão assistindo pelas redes sociais. Sábado e domingo agora, dia 30 e dia 31 de outubro, 30 e 31 de outubro, sábado e domingo agora, tem um curso bem bacana aqui no Espaço Inspirar, que é aconselhamento terapêutico. O curso de aconselhamento terapêutico utiliza como ferramenta o baralho cigano, um tipo de oráculo que trabalha através da simbologia. Esse curso de aconselhamento terapêutico, ele tem o objetivo principal de ajudar até mesmo no autoconhecimento, da pessoa se perceber através dos símbolos, dos desenhos, dos arquétipos, representados através das cartas. E quando nós conseguimos fazer isso, como eu disse, o programa todo, conosco mesmo, a gente consegue depois fazer isso com o outro. Então, para quem tem curiosidade em aprender o baralho cigano com essa abordagem de aconselhamento terapêutico, voltada para o autoconhecimento e não voltada para algo adivinhatório, faço esse convite, dia 30 e 31 de outubro, curso aqui no Espaço Inspirar, é só entrar em contato comigo. Também faço outro convite para aqueles que desejam passar por um processo terapêutico. Também faço os atendimentos terapêuticos, trabalho com a constelação familiar. Segunda-feira tem a meditação aqui no espaço. É só entrar em contato através do Facebook ou do Instagram Lucas Anzolin. Facebook e Instagram Lucas Anzolin, você fica por dentro ali das atividades, você fica por dentro dos cursos, dos atendimentos e pode entrar em contato também mandando a sua mensagem ou mandando direto pelo WhatsApp, se você preferir. Aí eu posso te responder pelo WhatsApp a sua dúvida, algo que você precisa, atendimento, e também, se você quiser, eu posso te mandar a lista de transmissão, que aí tem toda a agendinha aqui do espaço no seu celular, que é o 011 99850 0667. 011 99850 0667. Essa semana em especial, para quem está acostumado, eu faço a constelação de quinta, quinta-feira. Essa semana em especial eu vou fazer na quarta-feira.
Então, quarta-feira, 19h30, constelação familiar em grupo. Então, essa semana especial, dia 27, constelação familiar em grupo, dia 27 de outubro, 19h30. Então, só deixando esse recadinho aí para lembrar vocês sobre a constelação, sobre os atendimentos, sobre os cursos aqui no Espaço. Você também pode acompanhar a página do Espaço, Espaço Inspirar, tanto no Facebook também quanto no Instagram, Espaço Inspirar. Esse tema da ilusão é um tema bem rico, né? Ele nos faz refletir bastante, ele nos faz pensar bastante, mas talvez aqui o maior convite que esse tema faz, o tema da ilusão que foi falado aqui hoje, seja o convite da gente se permitir, né? Se permitir a ser quem nós somos, se permitir a olhar para as nossas dores, se permitir a olhar para as nossas alegrias, se permitir a olhar para o outro de uma forma diferente, se permitir a olhar para as nossas emoções e compreendê-las melhor, se permitir a olhar para as nossas vidas de uma forma mais leve, exercitando a capacidade de ampliar o nosso ponto de vista, adquirindo, né, essa ferramenta, nós iremos com certeza ampliar essa nossa capacidade. Nós iremos sim ter um olhar mais amplo do mundo, não para entender o mundo todo, né, mas para entender o nosso mundo interior. Você quer fazer um exercício na sua casa? Faça aquele da escrita que eu sugeri aqui no programa. Descreva pessoas próximas a você a partir do seu ponto de vista. Descreva alguém que você admira muito, alguma personalidade, alguém famoso que você admira muito e alguém que você não gosta. Descreva essa pessoa. Depois faça essa autoanálise do que você escreveu e veja o que tem de semelhança, o que te chama mais atenção, porque ali talvez traga respostas de como você é. Faça esse exercício. Não quer escrever? Quer deixar aflorar de dentro para fora? Se permita alguns minutos durante o seu dia meditar. Meditação não é difícil, meditação é mais fácil do que você imagina. Basta se colocar alguns minutinhos à disposição de você mesmo. Você pode colocar uma meditação guiada no YouTube, uma musiquinha tranquila que você gosta. Você pode fazer uma caminhada e observar a sua respiração durante essa caminhada. Você pode fazer alguma prática manual que você gosta e prestar atenção naquilo que você está fazendo. Isso você está trabalhando o estado de presença. E a meditação, né, vai aflorando, esse caminho da meditação vai aflorando e abre então aquele espaço interno tão importante para que você possa se conhecer. Então você pode fazer isso na sua casa. Minutinho que seja. Precisa começar, eu vou meditar, eu vou ficar 2 horas meditando. Você não vai conseguir, não vai ser legal, vai ser chato, a não ser que isso já faça a não ser que isso já seja um hábito na sua vida, senão não vai fazer sentido nenhum. Então é melhor fazer 5 minutos bem feito do que 2 horas sem propósito. É melhor você fazer uma caminhada que você gosta com esse foco do que ficar horas sentado em lótus se aquilo não faz sentido para você. E aí você vai treinando. Quanto mais tiver prazer no que você está fazendo, mais fácil fica. Então, por isso que eu falo, meditação é importante achar qual é o melhor jeito para você fazer, né? Aqui no Espaço a gente faz a meditação guiada. Eu vou falando, né, as coisas para as pessoas irem imaginando, faço um relaxamento, depois eu vou falando, as pessoas só me acompanham, né? E para facilitar, tem uma musiquinha de fundo, o toque das batidas do tambor que facilita o estado de relaxamento, e a pessoa só fica ali no seu processo, seguindo, relaxando. Então, para quem gosta de uma meditação assim, bacana. Se você gosta de algo mais ativo, como eu disse, faça uma caminhada, coloque uma musiquinha tranquila que você goste, observe a sua respiração. Tudo isso ajuda. Não é algo milagroso que resolve, que cura, que faz e acontece, não. São ferramentas que você pode introduzir na sua vida
para facilitar esse caminho. É um processo de facilitar aquilo que até então não está sendo fácil. Conforme você for fazendo, as coisas vão se facilitando, vão ficando fáceis, e aí você vai passar a lidar melhor com as suas questões internas e a lidar melhor com as questões também das outras pessoas. Treine, exercite. Por quem? Por você. Não é pelo outro mais. Não é porque você projetou algo um dia no outro que agora você tem que mudar, não. É por você. Faça por você. Faça, cuide de você. Deixa o outro um pouquinho de lado. Ele já carregou demais as suas projeções. É o seu caminho. Que uma das ilusões também é essa. Querer que o outro siga no nosso caminho. Nós vamos numa religião, a gente quer que o outro vá junto. Nós acreditamos em algo e nós queremos que o outro acredite junto. A gente quer puxar o outro para o nosso caminho, para a gente não se sentir sozinho, talvez, ou para reforçar aquilo que a gente acredita. Mas lembra, o seu caminho é por você. Siga por você, não pelo outro.